Olá, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Thaís, sou nutricionista e trabalho com mulheres com mioma. Neste vídeo de hoje, que a gente sempre fala de nutrição contra mioma, eu vou falar para vocês sobre açúcar. Será que açúcar é tudo igual? Será que faz diferença você comprar um açúcar mais caro? Na questão da nutrição contra mioma, será mesmo que o açúcar mascavo utilizado em grande quantidade, ele vai ter diferença, ele não vai fazer seus miomas crescerem? Bom, é isso que a gente vai assistir aqui hoje, tá? Eu trouxe para vocês alguns slides que eu quero mostrar os tipos de açúcar e fazer vocês entenderem, se realmente refletirem, se realmente o que importa é o tipo de açúcar ou se o que importa é usar o açúcar, né? Vocês já devem saber, se você está aqui assistindo esse vídeo, se você é uma mulher que tem mioma, que teve mioma, que tem cuidado com a alimentação, que quer melhorar a alimentação para evitar que os seus miomas cresçam, você vai no lugar certo. E eu quero mostrar para você que sim, o excesso de açúcar na sua alimentação, ela vai aumentar a insulina, que vai favorecer o crescimento de mioma. A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz para fazer o quê? A insulina, ela vai lá toda vez que a gente come carboidrato. A insulina vai lá no sangue, né? O pâncreas produz, a insulina vai lá, pega o carboidrato, quebra, né? O carboidrato está quebrado em glicose, ele pega essa glicose e leva para dentro da célula. E aí, quando a gente come muito carboidrato, a gente estimula muito a produção da insulina. Então, a gente diz que a gente tem insulina alta o tempo inteiro. Essa insulina alta o tempo inteiro, ela está sendo produzida para dar conta desse carboidrato que a gente não para de comer. Tá comendo carboidrato toda hora, para que o sangue não fique com açúcar demais, a insulina tira esse carboidrato e leva para dentro da célula. Aí fica tudo bem. Só que não fica tudo tão bem assim, porque a gente não deve ficar toda hora estimulando o pâncreas a produzir insulina, porque o excesso de insulina, ele acarreta várias coisas no nosso corpo. O excesso de gordura, o excesso de insulina faz a gente produzir mais gordura, o excesso de insulina faz também favorecer a produção de estrogênio, e o estrogênio é o hormônio que faz crescer mioma. Então, realmente, mulher com mioma, mulher que já operou mioma, não deve comer alimentos muito açucarados, né? Porque alimentos com alto índice glicêmico não favorecem mioma, muito pelo contrário, prejudicam. E aí as pessoas têm aquela errada convicção de que se elas comerem um açúcar menos refinado, elas podem comer mais açúcar, só que não, tá? Então, antes da gente entrar nesses detalhes, eu vou mostrar para vocês o que tem de diferente em cada tipo de açúcar. Deixa eu colocar aqui. Bom, então, afinal de contas, qual é o melhor açúcar para consumir? Existe isso mesmo? Será que vale a pena, de repente, você deixar de investir o seu dinheiro em outro alimento para investir o dinheiro num açúcar mais caro e comer o açúcar com a consciência tranquila? Será que tem isso? Bom, vamos lá. Açúcar mascavo. O açúcar mascavo é aquele açúcar mais marronzinho, mais grossinho, né? Ele é o açúcar que a gente chama de açúcar bruto. Ele é mais escuro e por isso ele é menos refinado. Ele é extraído do cozimento do caldo de cana. Então a cana vai produzir o açúcar, naquele cozimento do caldo a gente tira o açúcar mascavo. Então, por ele ser menos refinado, ele é verdade que ele conserva alguns minerais. Então a gente tem cálcio, ferro, magnésio e potássio. 4 minerais, né? 4 nutrientes encontrados no açúcar mascavo. Mas isso não lhe dá o direito de comer açúcar mascavo à vontade só porque ele é o açúcar mascavo. Porque antes dele ser açúcar mascavo, o que ele é? Açúcar. Então a gente tem que ficar ligado nisso, tá bom? E aí depois a gente tem o açúcar demerara. Ele é um açúcar um pouco mais claro do que o mascavo, né? Ele tem essa coloração mais clarinha, não tem aditivos químicos, isso é importante, não sofre lavagens ou processos de purificação, então ele também não é muito refinado. E ele apresenta mais nutrientes que o açúcar refinado, porém
menos nutrientes que o açúcar mascavo. Então ele está ali no meio termo. Aí depois a gente tem o açúcar cristal, tá? A partir desse açúcar é feito o açúcar refinado. Então o açúcar refinado vem depois ainda do açúcar cristal. Apesar dele ser menos processado que o açúcar refinado e que o açúcar de confeiteiro, ele não tem vantagens em relações a minerais. Os minerais, nessa etapa aí, todos os minerais praticamente já foram perdidos, tá? Então ele vale mesmo para enfeitar, de repente, uma preparação. Agora, em se tratando de nutrientes, ele não tem praticamente nada. O açúcar refinado, que é o açúcar branco, que é tão temido e tão conhecido, né? Ele vem do açúcar cristal. Ele passa por etapas de filtração e de clarificação, então ele passa por um processo de refinamento bem maior do que os demais, por isso que ele é tão branquinho, tão clarinho. E nesse processo de refino, todos os nutrientes são perdidos, tá? Fica apenas o que? O carboidrato, que é chamado de sacarose, tá? Então, de repente, vocês já devem ter lido em algum rótulo de nutrientes a sacarose. O que é a sacarose? A sacarose é um carboidrato bem pequenininho, né? É uma forma de carboidrato vindo do açúcar. Então, quando você come alimentos que lá no rótulo de ingredientes tem escrito sacarose, saiba que é um carboidrato que o seu corpo logo vai absorver. Isso não é legal. Ele não passa por processos de digestão, né? Então ele logo é absorvido. O que isso significa? Que aumenta logo o índice glicêmico. Então alimentos com sacarose, ele já está praticamente com açúcar quebrado. Então você comeu, sua insulina já vai aumentar logo, sua glicemia já aumenta logo. Então isso não é interessante. Lembra? A gente não deve estimular picos de insulina no nosso corpo. Por quê? Esses picos de insulina no nosso corpo fazem com que desregule os hormônios e favoreça a produção de estrogênio, que é um hormônio que alimenta o danado do mioma. Então vamos ficar atentas a isso. Aí a gente também tem o açúcar de coco, que esse é um açúcar que não é refinado, ele é bem fininho, mas tem uma coloração bem marrom. Para quem gosta de coco, assim como eu, ele tem um sabor muito agradável, tem minerais, potássio, tem ferro, tem vitaminas do complexo B, a vitamina B1, a B2, a B3, a vitamina B6, tem um índice glicêmico bem mais baixo do que os açúcares comuns, todos os que a gente falou aqui. O açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar branco, todos esses têm um índice glicêmico bem maior do que o açúcar de coco. Porém, se você já viu o preço no mercado do açúcar de coco, você já deve ter visto que ele é um açúcar bem mais caro. E ainda assim, mesmo ele sendo um açúcar menos refinado, com menor índice glicêmico, com vitaminas e minerais, ele é açúcar. Se ele é açúcar, a gente não tem que consumir sem a consciência pesar. Essa é a palavra. Estou sendo um pouquinho radical? Talvez esteja sendo, mas é para vocês entenderem que não basta ser um açúcar mais caro, não basta ser um açúcar menos refinado. Tudo é açúcar. Então, no nosso caso, mulher com mioma tem que evitar açúcar e alimentos açucarados. Por quê? Porque no final das contas, o importante é você entender que açúcar é tudo açúcar. Não importa se tem mais nutrientes ou menos nutrientes. De um modo geral, eles vão agir no nosso corpo da mesma maneira. Então, o importante é usar os açúcares com moderação. Eu quis trazer esses slides com essas fotinhos para vocês entenderem que sim, eles têm diferenças visualmente falando, tem até pequenas diferenças com nutrientes, mas vamos lá, vamos combinar. Ninguém aqui vai comer um açúcar para ingerir nutrientes, para ingerir ferro. Vai comer a folha verde, vai comer o feijão, né? Você não vai falar para mim que vai consumir o açúcar de coco porque ele é fonte de ferro, porque ele não é fonte de ferro, isso seria até uma piada. Então, assim, na verdade, pouco importa se o açúcar
ele tem nutrientes ou não. Por quê? A gente tem que consumir cada vez menos açúcar. E aí você pode estar se perguntando, então o que eu vou usar para adoçar o meu alimento e evitar que os miomas cresçam? Você não vai usar. Aí que tá. Você não deve usar o açúcar. E como é que você vai fazer? Você tem que moldar o seu paladar. Como assim? Vai retirar o açúcar de um dia para o outro? Não. Você não vai retirar, porque o nosso paladar vai estar acostumado com o sabor doce. Então, o que você faz? Se você, que tá aí, usa 2 colheres de sopa para adoçar um suco, para adoçar um café, você vai reduzir. Reduza esse açúcar na metade, ou 1/3, ou o pouquinho que você julgar que você consegue tirar, já vai ser bom. Você vai estar consumindo menos açúcar. Se você sentiu que não mudou o paladar, tira mais um pouquinho do açúcar, tá? Vou tirar aqui e vou voltar para eu sozinha aqui. Então você tira mais um pouquinho do açúcar. E aí, sentiu um gosto diferente? Bom, se sentiu diferença, você retirou a quantidade de açúcar legal. E aí você vai se adaptar. No primeiro dia não vai ser legal, no segundo dia também não, no terceiro já vai ser menos pior. Quando chegar lá pelo 10º dia, 12º dia, você já vai estar adaptada àquele novo sabor do café ou do suco, né? Uma que já é um absurdo adoçar um suco, né? Suco já é carboidrato puro. Se você ainda adoça esse suco, piorou. Bom, mas vamos lá. Vamos pensar aqui que você vai melhorar. E aí você sentiu que o gosto já tá bom. Opa, tá bom, já ficou tudo bem. Não. Viu que o gosto tá bom, que você já se acostumou, você vai fazer o quê? Retirar mais um pouquinho de açúcar. É isso mesmo. Não sou ruim não, tô te ajudando a aprender a moldar o seu paladar. O que acontece? A nossa língua, ela tem papilas gustativas. E essas papilas gustativas, elas são treináveis, elas são moldáveis, tá? Então, quando você come coisas muito açucaradas, o seu paladar fica muito açucarado. Se você for comer uma coisa menos doce, você já estranha logo. O contrário também é verdade. Se você se habitua a comer coisas com menos açúcar, quando você come algo com muito açúcar, o seu paladar também estranha. Isso acontece com todo mundo. Eu lembro muito bem que comigo foi assim. Eu parei de usar o açúcar no café em 1º ou 2 de fevereiro, foi um sábado, 1º ou 2 de fevereiro de 2020, foi antes da pandemia. Já tinha tentado várias vezes e não conseguia. E voltava, achava muito ruim. Até que dessa vez eu falei, não, eu vou conseguir. E de fato foi muito ruim. Falar pra vocês que não foi ruim é mentira. Foi, mas até o meu paladar se acostumar. Quando o meu paladar se acostumou ao sabor amargo do café, porque se você bebe café com açúcar é porque você gosta de açúcar e não de café. Porque o café é amargo, então tem que beber o café amargo. E aí quando o meu paladar se acostumou, eu parei, né, completamente, porque era o único local que eu usava açúcar, era no café, não usava mais em nada, e eu parei. E quando um dia eu experimentei um café com açúcar, porque eu fui num lugar, me ofereceram café, não me perguntaram, e quando eu experimentei e vi que tinha açúcar, eu não consegui beber, porque eu achei tão doce, ou seja, o meu paladar, né, as minhas papilas gustativas que ficam na língua, elas se acostumaram com o paladar mais amargo. E aí isso me facilitou muito, porque chocolate é sempre o amargo. Quando eu faço em casa bolo, eu não adoço. Eu adoço como? Se for de repente um bolo de banana, a própria banana já adoça. Mas às vezes eu incremento com um pouquinho de passas. Aí eu bato as passas no liquidificador com um pouquinho de água e jogo no bolo. Você pode usar também tâmara, você pode usar uva. A uva passa, eu já falei, né? Você pode usar também a ameixa desidratada, o damasco, são todos frutas secas, né? Ricas em açúcar e que não é o açúcar propriamente dito. Então vai te ajudar a adoçar o bolo, uma preparação que você esteja usando, mas que não seja tão doce. Então
tenham na mente de vocês que o importante é reduzir a quantidade de açúcar do ponto que você tá. Se você usa 5 colheres de açúcar para adoçar alguma coisa, passe a colocar 4, depois 3, depois 2 e gradativamente você vai conseguir retirar o açúcar. Não se enganem, não comprem açúcares mais caros e comam com a consciência tranquila porque é açúcar mascavo, é açúcar demerara. Não, é tudo açúcar, tá? O ideal é você traçar a meta lá, eu vou atingir aquela meta. Qual é a minha meta? Não usar açúcar. Aí você também deve estar pensando, e o adoçante? Por que não usar o adoçante? Vou te explicar. O adoçante é uma substância que foi criada para pessoas com problemas metabólicos, né, para pessoas diabéticas, pessoas que não conseguem, né, que têm dificuldade de produzir insulina, que têm problemas realmente com o uso do açúcar. Aí criou-se o adoçante. O adoçante não é para você que quer emagrecer e está usando o adoçante para economizar calorias. Por quê? Porque o adoçante é um produto. Mesmo adoçantes ditos como mais saudáveis, eles são produtos químicos, né? Não existe um pé de adoçante, existe? Não. É um produto que foi modificado, né? Uma matéria-prima que foi modificada para ser produzido o adoçante. Então, o adoçante não é algo saudável. Pasmem, teve um estudo que mostrou que moscas, né? Foi um estudo, não foi feito com humanos, foi feito com moscas. Então, moscas que se alimentavam com açúcar e moscas que se alimentavam com adoçante. No final do estudo, as moscas que se alimentavam com adoçante, elas ganharam mais peso do que as moscas que se alimentavam com açúcar. Então você que consome adoçante acreditando estar abafando, acreditando estar economizando calorias do seu cafezinho, entenda, o adoçante causa vício no seu cérebro. Como assim, Thaís? Vou ensinar, vou explicar para você. O adoçante, ele vai ter o poder de adoçar muito grande, né? Ele é muito doce. Então, quando você absorve, o seu cérebro sente o sabor doce e imagina que vai chegar energia no seu corpo. Só que essa energia não chega. Não chega por quê? Porque o adoçante não tem energia. Então, o seu cérebro começa a emitir sinais para que o seu corpo sinta vontade de comer mais doce, mais carboidrato, para essa energia que ele não recebeu, essa energia chegar. Então, todas as vezes que você usa o adoçante vai estar condicionando o seu cérebro a pedir ao seu corpo para comer mais carboidrato. Então, em resumo, o adoçante faz você querer comer mais doce. Por isso, lá no estudo, a mosquinha que comia adoçante, ela ganhou mais peso do que a mosca que comia açúcar, porque a mosquinha que comia adoçante, ela comia mais, tá? Então, eu lembro bem, porque durante muito tempo, tá? Eu não sou perfeita, longe de mim. Durante muito tempo eu usei o adoçante, porque eu acreditava, não tinha calorias, então era ótimo para minha saúde. Depois, com o passar dos anos que eu fui estudando, que eu fui entendendo a real necessidade do adoçante para pessoas com distúrbios metabólicos, que não era o meu caso, eu não tenho diabetes. Então eu pensei, eu não vou mais ficar usando o adoçante somente para economizar calorias, para evitar o emagrecimento. Se eu quero manter meu peso ou se eu quero emagrecer, o que eu vou fazer? É mudar o meu paladar, é consumir alimentos mais saudáveis, né? Consumir alimentos que fazem o meu paladar, né, a boca, não sentir necessidade do doce. E assim eu tenho feito, tá? O adoçante, vocês têm, né, vários tipos de adoçante. A gente tem os adoçantes artificiais e os adoçantes naturais. Dos adoçantes artificiais, eles têm uma qualidade muito pior do que os adoçantes naturais, tá? Os adoçantes artificiais, quais são? Sacarina, ciclamato monossódico, que para quem tem pressão alta é ruim, porque ele aumenta a pressão. A gente tem o aspartame, a gente tem o acesulfame de potássio. Então, todos esses adoçantes são adoçantes artificiais.
E temos também a sucralose, que é um adoçante artificial, mas ele ainda tem uma qualidade um pouquinho melhor. Por quê? Já foi uma brigalhada danada com a indústria, porque tem órgãos de saúde que já proibiram alguns adoçantes por um tempo, porque acreditavam serem potencialmente cancerígenos ou tóxicos ou que causavam distúrbios metabólicos. Então, todos esses que eu falei, sacarina, ciclamato, aspartame, acesulfame de potássio, não são adoçantes que devem ser utilizados. E o que vocês têm que ter atenção? Às vezes vocês compram um adoçante que está escrito lá sucralose, estévia, mas quando vocês olham atrás no rótulo tem mais de um adoçante misturado. Eles fazem essas combinações para moderarem o gosto, porque alguns adoçantes têm um gosto muito mais forte do que outros. Então a indústria acaba misturando, tá? Então esses adoçantes artificiais, de todos esses, a sucralose é a menos pior, tá? Então gravem isso. Sucralose é o adoçante que, se você tem uma condição que te pede para usar o adoçante, se você tem diabetes, né? Se você realmente tem resistência à insulina, que você precisa usar o adoçante, você pode usar a sucralose ou outros adoçantes naturais. Quais são? Estévia, mas que o danada ruim. Se você toma estévia, misericórdia, é melhor tomar o café puro, é melhor não adoçar e usar a preparação sem a estévia, porque coisa amarga. Mas enfim, a estévia é um adoçante dito como natural. Temos o xilitol, o eritritol, o sorbitol, o manitol. Todos esses adoçantes com o final ol, eles são derivados de moléculas de álcool. São adoçantes mais naturais, ditos como mais saudáveis, mas lembre que eu falei lá no início, eles não são para serem consumidos por qualquer pessoa. Nós, mulheres com mioma, temos que melhorar a qualidade da nossa alimentação, usar alimentos mais naturais, mais saudáveis. E aí eu te pergunto, o adoçante é um alimento natural? Não, não é, tá? Lembrem sempre disso. Você vê um pé de adoçante? Não existe plantação de adoçante. O adoçante é produzido. Mesmo aqueles adoçantes ditos como naturais, eles são produzidos pela indústria. Então não é algo que você deva consumir tranquilamente. Tem sempre que pensar, estou consumindo um produto ultraprocessado, um produto industrializado que não é legal eu consumir à vontade. Tem que ter uma certa restrição. Tá? E esses adoçantes que ditos naturais, manitol, sorbitol, eritritol, xilitol, eles são adoçantes que, dependendo da sensibilidade do seu corpo, você pode ter gases, estufamento abdominal, pessoas têm até diarreia. Então tem pessoas que têm o hábito de consumir tudo com adoçante, tudo diet. Aí vai lá e compra o iogurte diet, o biscoito diet, o pão diet, usa o adoçante em casa nas preparações. Então, no final do dia, a quantidade de adoçantes que você usou é uma quantidade grande. E isso vai te causar estufamento, gases, constipação, porque o adoçante ele causa modificação na microbiota intestinal, pode gerar constipação. Alguns podem dar, às vezes, uma disenteria, pode dar voltando aqui. Alguns podem dar constipação e outros podem dar diarreia. Vai depender da pessoa, tá? Quase que não saiu, né? Respira fundo para poder continuar, para não sair embolando todas as palavras de novo. Então, tem que se tomar muito cuidado com esses adoçantes, porque eles mudam a microbiota, causando diarreia ou constipação e mais, aumentam o nível de estresse. Lembra também, se você já me acompanha, se não me acompanha, vai assistir alguns vídeos aqui no canal e você vai ver. O estresse tem relação direta com o crescimento de mioma. Eu até comentei em algumas lives que eu fiz que muitas pacientes me relataram que no período antes da pandemia e pós, pandemia, se é que a gente pode falar que já acabou a pandemia, mas no período de reclusão total, depois que todo mundo começou a fazer exame, observou-se que muitos miomas cresceram nesse período de estresse, de ansiedade. Então, a gente relaciona assim.
fatores emocionais ao crescimento de mioma. Então, se o estresse já está no nosso dia a dia, a gente quer ou não, usar um adoçante que favorece o nosso corpo a ficar estressado não é legal, tá? Então você que tá aí do outro lado, gentilmente me assistindo até agora, entenda o que você tem que fazer, né? Se você tem uma doença, né, algum distúrbio que algum médico te indicou usar o adoçante, você vai consumir, tá? Não tô aqui para dizer que você não vai consumir, mas consuma preferindo adoçantes que não sejam esses, consuma preferindo sucralose ou xilitol, eritritol e até estévia, tem um gosto ruim, mas são de todos os menos pior. Mas não consuma em quantidades irrestritas. Sim, restringe a sua quantidade por dia, tenha um limite para você usar, não saia usando esguichadas, né? O meu pai usava adoçante e eu falava assim, pai, quantas gotas de adoçante você coloca no café? Ele falava, quantos esguichos, porque ele apertava. Então isso é terrível. Se você faz isso, não, comece a contar quantas gotas você usa, porque o excesso de adoçante causa várias perturbações e também não vai fazer o seu paladar, né? Lembra das papilas gustativas embaixo da língua? Não vai fazer o seu paladar moldar nunca para menos doce. Pelo contrário, vai querer sempre mais doce. E o açúcar, tá? Já entendi, não tem nenhum problema metabólico, então não vou usar o adoçante. Foi o que eu passei a fazer, né? Eu tirei o adoçante quando eu entendi que ele não prestava e passei a usar o açúcar em pouca quantidade, tá? Hoje em dia, eu uso açúcar só se eu for fazer uma preparação que não cabe eu usar passas, o damasco, aí eu uso um pouquinho de açúcar, né? Mas numa preparação que vai ser dividida em 30 porções, por exemplo, a quantidade de açúcar vai ser bem pequena. Então, mas eu evito ao máximo usar o açúcar, quase nada. Por quê? Porque eu me adaptei, né? O meu paladar foi moldado para que eu ficasse habituada e não sentisse sacrifícios. É engraçado que às vezes a gente está acostumado, mas não experimentou como é que é sem. Eu certa vez atendi uma paciente que ela tinha um paladar muito doce. E aí eu falei pra ela assim, pra você ter uma noção, ela usava na vitamina o leite em pó, usava a fruta e ainda assim adoçava a vitamina. Eu falei pra ela assim, fulana, você já experimentou a vitamina sem o açúcar? Ela falou assim, não, Thaís, nunca. Eu falei, experimenta. Experimenta porque às vezes não vai ser ruim. Você tá achando, é o costume. E aí ela fez isso, ela fez a vitamina sem colocar o açúcar e ela me mandou mensagem. Thaís, realmente a vitamina fica gostosa, eu não precisei adoçar. Eu falei, tá vendo? Quantas vezes você já não usou a vitamina com adoçante, com açúcar, perdão, que ela usava açúcar, e viu que sem nada fica gostoso igual, né? É questão de hábito, né? A mesma coisa com suco. Muitas pessoas adoçam o suco sem nem antes experimentar para ver o sabor dele natural. Então, se você faz isso, se você parou para pensar e falou, várias vezes eu já fiz isso, já usei o suco com açúcar sem nem experimentar antes. Experimenta antes. Prova o sabor da fruta. Veja se você realmente não gosta dela daquele jeito. Porque se você provou e viu que realmente não tá legal sem o açúcar, você coloca pouco e vai aos pouquinhos até chegar no ponto ideal. Coloca um pouquinho, experimenta de novo. Ficou bom? Não, não ficou? Coloca mais um pouquinho, mas não saia colocando logo 1 colher, 2 colheres de vez, porque muitas vezes não vai ter necessidade disso. E confie no processo. O primeiro dia, se você reduzir o açúcar numa quantidade que você sinta diferença no paladar, no primeiro dia vai ser meio ruinzinho, mas depois vai acostumar. Quando acostumar, você reduz mais um pouquinho, até que você vai retirar. Gente, e é tão chique, né? Eu acho chiquérrimo você tomar o cafezinho e te perguntam, açúcar ou adoçante? E você fala, não, nada, puro. É chique demais. Eu acho maravilhoso não usar nada para adoçar nenhuma bebida, para evitar de adoçar as preparações. Lembrando que a gente tem um propósito. Eu tô brincando aqui, falando que é chique e tudo mais, mas a gente tem um propósito, que é o quê? Reduzir ingestão de açúcar, né? Porque o açúcar
o carboidrato ele vira açúcar e a gente tem que reduzir carboidrato, então a gente tem que reduzir a ingestão de açúcar para evitar o crescimento de mioma. Tudo isso que eu falei aqui dos açúcares, do adoçante, é para te lembrar que você tem que reduzir a ingestão, porque isso favorece crescimento de mioma. Certo? Então vamos lá, recapitulando. A gente viu que existem vários tipos de açúcares, uns com um pouquinho mais de nutriente, outros com um pouquinho menos de nutriente ou sem nada. De um modo geral, todos os açúcares são açúcares, então eles vão estimular a insulina, vão aumentar a glicemia, né? Vão aumentar o açúcar no sangue e isso vai favorecer o crescimento de mioma. Então, de um modo geral, todo açúcar vai estimular de um mesmo jeito. O que você não deve é usar o açúcar mais caro, né, que é o açúcar mascavo, o demerara, acreditando que por serem açúcar menos refinados, você pode usar à vontade. Não, nenhum açúcar deve ser utilizado à vontade. O ideal é moldar o paladar, reduzir a quantidade de açúcar até chegar no zero. E o adoçante? Tem os adoçantes que são menos prejudiciais, mas ainda assim eles causam vício no cérebro, eles vão fazer você que está tentando tirar o açúcar cada vez querer mais açúcar, tá? Então, tentem, não desistam. Um dia após o outro a gente vai conseguir viver sem o açúcar e com isso evitar o crescimento de miomas, tá bem? Então, hoje a gente falou sobre açúcar e eu quero dizer pra você que é possível. Você vai conseguir, tá bom? Depois você vem aqui nos comentários e me diz o que você achou. Tchau, tchau!